A gente sabe, o mundo muda e a nossa rotina também. Nós enfrentamos, nesses últimos tempos, desafios, assim, né, desafiadores a cada acontecimento que vem. São incertezas, tudo parece fora do lugar. Parece que a compreensão também, escapa. Esse é o mundo bunny, um conceito definido por estudiosos e que tem consequências diretas na nossa vida. E nós convidamos o psicólogo Brunner Miranda para participar com a gente e explicar melhor, né, Brunner? Bom dia e obrigada por ter vindo, viu? Afinal de contas, o que é isso? Porque o mundo é mundo. Agora, mundo bunny, o que é ele? Olha, o mundo bunny é uma forma de descrever a nossa visão de mundo que a gente está tendo hoje, né? Para entender até o mundo bunny, para falar a verdade, a gente pode dar uns passinhos para trás. Lá na década de 80, mais ou menos, alguns pesquisadores, antropólogos, sociólogos, eles trouxeram um conceito chamado mundo VUCA. Sim. Né? Que é um pouquinho mais famoso aí pro pessoal, né? Que era aquela coisa que era muito baseado na época da Guerra Fria, então aquelas relações militares, então o contexto era volátil, era incerto, era complexo, era ambíguo. Mas em 2018, um antropólogo norte-americano, ele olhou para essa situação e falou, talvez VUCA não explica mais o nosso mundo, né? Porque aquilo que era volátil, agora não é só volátil, a gente talvez tenha uma dificuldade de confiar naquilo, porque é o primeiro conceito, que o bunny é um acrônimo, né? Então, bunny vem do inglês, né? Fala brittle, que seria frágil, né? Ansioso, não linear e incompreensível. Então, esse acrônimo ele serve para ilustrar essas 4 palavras. E o brittle, apesar da tradução dela ser frágil, né? Mas esse conceito ele é uma coisa frágil que parece ser forte. Então, é como a gente sentar numa cadeira que parece que ela está firme, mas quando a gente senta, ela se desmancha. Então, essa seria a essa ilusão de força que às vezes a gente acredita que existe em tudo e que não é tão forte assim. A gente viu nesses últimos anos, a própria pandemia, como aquilo mostrou que algumas das nossas instituições eram frágeis. Sejam instituições políticas, seja economia, seja a nossa própria força psicológica, mental, a nossa resiliência física. Né? Então, a gente ficou exposto à nossa própria fragilidade. Uma fragilidade que a gente não estava acostumado a perceber tanto assim. E as incertezas, porque com a pandemia, a gente falava, como que vai ser amanhã? Será que a gente tem um futuro? Essas incertezas nos rondaram e até hoje elas permanecem diante desse mundo bunny, desse conceito? Sim, sem dúvida, até porque essas incertezas, elas caem dentro também de uma... A gente vai além dessa incerteza agora, né? Essa incerteza, ela vai trazer ansiedade. E assim, a gente está aqui, a gente tem índices altíssimos, já de pré-pandemia, mas agora também pós-pandemia, índices altos de ansiedade, depressão, aquela lógica de que eu não sei o que esperar. E ao não saber o que esperar, eu posso esperar o pior. E eu também posso me colocar num lugar de passividade, de medo, seja um medo de perder oportunidades ou um medo de não saber o que escolher. Porque não é tão óbvio, mas é aquela coisa, a gente já cai até no outro, da não linearidade. A causa e consequência nem sempre estão previsíveis mais no nosso mundo. Uma coisa pequena pode gerar uma consequência muito grande. Às vezes, grandes esforços vão gerar pouquíssimos resultados. Às vezes, uma coisa que a gente faz hoje vai criar um impacto só lá na frente. A gente pode, já que a gente está entrando na pandemia, né? A gente tem artigos de 2010, 2014, de biólogos, de pesquisadores, apontando, por exemplo, para questões ligadas a desmatamento e como isso estava aproximando animais silvestres de populações humanas e que isso poderia gerar um problema, uma mutação de vírus e etc. E isso muitos anos já aconteceu antes da pandemia da Covid. Né? Ou seja, impactos que a gente só vai conseguir enxergar lá na frente e só depois que a gente vai tentar ver se existiu uma causa e consequências, foi uma série de coisas que aconteceram ao mesmo tempo. É interessante esse mundo bunny, você está trazendo de uma forma abstrata, mas trazendo exemplos, né, como a pandemia, o desmatamento, tudo isso. E isso interfere, quando a gente fala em bunny, isso interfere diretamente na minha cozinha, no meu trabalho, nessa nossa rotina que parece tão banal, mas não é. Aumentando o meu nível de ansiedade, de preocupação, até de relacionamento também, Brunner? Claro, até porque, de novo, essa lógica toda que a gente vai criando, ela também, a gente vai tentar reduzir essa dissonância, a gente vai tentar reduzir essa ansiedade de alguma forma. E nem sempre das maneiras mais adequadas. Então, quando a gente, por exemplo, se hiperinforma, ou se informa com um monte de coisa,
né? A gente está pegando informações que podem ser interessantes, a gente pode estar pegando informações que não são verdadeiras, a gente pode estar... E a gente vai consumindo aquilo para a gente tentar se sentir mais confortável. Isso pode fazer a gente tomar algumas decisões equivocadas, seja de investimento financeiro, seja de escolha do que comprar ou não, seja do que investir na minha carreira. Então, assim, e a gente pode ficar hiperdependente de algumas coisas que não vão dar uma sustentação que a gente tinha alguns anos atrás. A gente aqui no Ocidente, a gente ainda é muito privilegiado. A gente, por mais que a gente tenha as nossas crises e etc., a gente não passou aqui nos últimos, sei lá, 20 anos por uma grande crise econômica, por uma situação de guerra aqui com a gente, né? Mas isso não é o padrão. Mas a gente sente essa ilusão de segurança, a gente sente que essas coisas não vão dar errado. Não vão dar errado, Então, né? às vezes, a gente se engaja em algumas escolhas, a gente investe em algumas coisas que depois, quando a gente vê, a gente olha para o lado e se sente sozinho, a gente olha para o lado e não vê perspectiva de futuro. Então, a gente pode estar acordando hoje de manhã, no começo de uma semana, e já pensando, o que será que me espera? E a gente não sabe direito o que está esperando a gente.